vamos estar falando neste vídeo sobre a questão dos pastores protestantes e com relação à sua ordenação, à sua missão. E a pergunta que fica, primeiramente, que eu quero lançar para vocês é que será que existem pastores protestantes? E nós vamos discorrer sobre isso. Então, sobre essa pergunta, muitas vezes vocês podem dizer, mas tá cheio, né? Tá cheio de pastores protestantes por aí. Mas eu digo assim, isso no sentido amplo, no sentido de costume, que a gente já acostumou a falar, mas será que no sentido estrito, no sentido mais de fato da palavra pastor, será que existe será que existe de fato pastores protestantes legítimos e ordenados? Porque hoje há uma confusão, né? Não podemos deixar de falar que há uma confusão. Então, a primeira coisa que a gente vai falar, e que São Francisco de Sales, no livro A Controvérsia Católica, ele coloca também, ali já logo no início do livro, é que falta a missão. Não existe um envio desses pastores protestantes, meus irmãos. Falta essa missão, esse envio, como diz o apóstolo São Paulo, como pregarão se não forem enviados? Então, eles da cabeça deles começaram com certas doutrinas e pregaram sem serem verdadeiramente enviados. Quem lhes encarregou de pregar o evangelho? Não existe este envio por parte dos protestantes, né? Não existe esse envio. Então nós temos conosco que são impostores, né? São impostores que, por meio de uma revolta, de uma rebeldia, se acharam no direito de condenar a Santa Igreja Católica, mas com a falta deste envio, né? Ninguém os enviou para isso, né? E se alguém disser, né, que foram enviados pela Santa Igreja, nós vamos discordar. Por quê? Se eles foram enviados pela Santa Igreja, foram enviados por uma igreja que eles já não tinham fé. Então essa missão deles já está inválida, né? E se eles foram enviados por uma igreja verdadeira, que era a Igreja Católica, eles pregaram totalmente contra aquilo que a igreja sempre pregou. Então, sendo de um lado, sendo de outro, não tem muita saída para eles nessa questão. Então falta este envio, como lhes falei, e como também nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler aqui um trecho aqui do Evangelho de João, no capítulo 20, logo após nosso Senhor ter ressuscitado, né? Ele visita, né, ali os discípulos, né? Vou ler a partir do versículo 19, capítulo 20 do Evangelho de São João. Chegada a tarde daquele mesmo dia, que era o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se achavam juntos, com medo dos judeus, foi Jesus pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz seja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se muito ao ver o Senhor. Ele disse-lhes novamente: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. Tendo proferido essas palavras, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoados os pecados se lhe hão perdoados, aqueles a quem os retiverdes se lhe hão retidos. Então aqui está muito claro: assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. Mas ele disse isso aos apóstolos, aos discípulos que estavam ali. Naquela época não existiam protestantes. E aqueles discípulos que estavam ali passaram para frente, como nós vemos ali no início, né, da igreja cristã, e ali na patrística nós vamos ver claramente quem eram estes, os bispos, né, sucessores dos apóstolos. Então, pessoal, não foi passado para esses rebeldes o envio, né, que o envio foi feito dentro da Santa Igreja, como está claramente proposto aqui. E na dissolução protestante,
ao longo dos anos, isso vai ficando mais, né, claro ainda. Que lhes falta essa missão, lhes falta a missão. E a segunda coisa, lhes falta a ordenação sacerdotal. Lhes falta um sacramento da ordem. Em que eles falam que seja um pastor ordenado, né, nas denominações mais tradicionais, em algumas mais novas, eles falam que vários pastores vão ali, impõem as mãos e ordenam, mas eles não têm esse poder. Esse poder foi dado aos apóstolos através de Cristo e na sucessão apostólica, e ali o que conservou a sucessão apostólica foi só a Igreja Católica e a Igreja Cismática de Bizâncio, em 1054, que são chamadas igrejas ortodoxas, né? E na verdade é a Igreja Cismática ali, oriental. Então lhes falta essa sucessão dos apóstolos, que não foi conservada nas denominações protestantes. Se lhes falta essa ordenação, o que nós podemos concluir disso? Que são simplesmente leigos. É o que acontece, que a gente vê por aí. Então a gente vê, por exemplo, né, um dos casos famosos, o Scott Hahn, por exemplo, um grande teólogo aí, hoje católico. Ele era um pastor protestante da igreja presbiteriana, mas quando ele foi para a igreja católica, o que aconteceu? Ele era simplesmente um leigo, né? Simplesmente um leigo que, se fosse, né, ele é casado, né? Mas se fosse o caso dele se tornar um padre, ele teria que passar por todo o processo de ordenação, porque não foi válido a ordenação deles. E nosso Senhor Jesus Cristo também disse a São Pedro: apacenta as minhas ovelhas, né? No próprio São João ali no final, no capítulo 20, ele fala: apacenta as minhas ovelhas. Então, quem está ali sob a submissão do apóstolo São Pedro, né, como ovelhas de São Pedro, como os protestantes não são ovelhas do apóstolo São Pedro e dos seus sucessores, né, ali ao longo dos séculos, hoje mais de 250, não podem dizer a mesma coisa. Então alguns podem vir com o argumento de que a igreja se corrompeu. Ora, mas se a igreja se corrompeu, meus irmãos, talvez seja até um pouco fora aqui, mas nós temos que comentar, todos que têm aquela missão extraordinária, né, se a igreja se corrompeu, teria que provar, sustentar que eles têm essa missão através dos milagres, né? Pois do contrário, como é que a gente vai acreditar em qualquer uma pessoa que diz que está pregando a verdade se não apresenta provas? Isso nosso Senhor Jesus Cristo, né, quando veio aqui à Terra, mostrando ser o Filho de Deus por inumeráveis milagres, né, ele demonstrou isso. Isso no Antigo Testamento nós vemos com Moisés, né, operando diversos milagres e prodígios através da mão de Deus, mostrando que ele realmente era um enviado de Deus, né, através ali da libertação do povo egípcio, logo depois com outros milagres, outros prodígios, né. E outra objeção que nós encontramos também é que Calvino, Lutero, eles não eram bispos, né? E mesmo que houvessem bispos, eles quebrariam a sucessão apostólica, pois não se manteve a fórmula, não se manteve a ordenação sacerdotal, mesmo que houvessem bispos entre eles. Mas Calvino e Lutero, eles não eram bispos, então eles não tinham poder nenhum, né, de poder passar para frente da sucessão de poder sacerdotal. Então hoje, qual a conclusão que nós tiramos disso? A conclusão é que os protestantes são pastoreados, vamos dizer assim, por leigos, né? Por leigos que talvez tenham um conhecimento um pouco maior, mas por leigos que estão pregando heresias, por leigos que estão pregando o protestantismo, que nós sabemos que é uma heresia. Quando você vê um pastor protestante, né, um Augusto Nicodemos, lamentável, né, pastor muito fraco, que realmente está
pregando muitas calúnias contra a Santa Igreja Católica, e nós podemos dizer aqui, e eu falo sem medo disso, Rodrigo Silva, um adventista, não é pastor coisa nenhuma, é um impostor, né? Mesmo que não saiba disso, mas eles acreditam serem pastores, né, meus irmãos? Não estou culpando eles, mas eles podem estar com a consciência de que são pastores da verdadeira igreja, mas não são, né? Nós sabemos disso, que temos que ter milagres. E na Santa Igreja Católica nós temos diversos milagres. Nós podemos citar aí, por exemplo, o Padre Pio, né? Desde pouco tempo agora, o Padre Pio nem 100 anos não tem, e operou diversos milagres, né? Isso aí na Santa Igreja Católica nós não precisamos nem comentar, talvez em outro vídeo, mas são vários, né? E dentro da Santa Igreja nós temos um perigo, né? Hoje, com essa onda, nós sabemos que a igreja está em crise, o perigo dessa clericalização dos leigos, né? A gente não pode confundir, meus irmãos. Então a gente viu aí já alguns vídeos de denúncia, né? No canal aí do Tiago, né? Eu até me esqueci agora o nome do canal exato, mas é um canal aí grande, né? Denunciando aí padres convidando pastores protestantes, pastores entre aspas, né? Para rezar a oração eucarística na Santa Missa, uma coisa que, né, absurda, né? Pode até invalidar o sacramento, né? Então existe essa coisa do ecumenismo, de estar ali querendo respeitar demais, abandonando aquelas ordens tradicionais da igreja e igualando o clero. Hoje a gente tem muito isso, um movimento querendo igualar o clero e os fiéis, e a gente não pode fazer isso de forma alguma. Nós, desde os primeiros séculos, nós vemos que há uma diferença, e isso, muitas vezes as pessoas confundem, pensam que isso é uma coisa constantiniana. Não, meus irmãos, isso a gente já vê ali no segundo século, com São Clemente, com Santo Inácio de Antioquia, com São Justino Mártir, Santo Irineu de Lyon. Logo ali a diferença entre o laicato, os leigos, né? Aqueles que precisam ser dirigidos e aqueles que vão dirigir a igreja. Não é a mesma coisa, né? Então, nós podemos ficar atentos com essa crise que está acontecendo, e a gente vê muitas coisas, ministros da palavra, às vezes vestindo vestes que podem parecer que se aproximam de um sacerdote. Hoje eu vejo também que há necessidade de nós diferenciarmos quando um diácono está fazendo uma celebração da palavra com o santo sacrifício do altar, que é a Santa Missa, que não há comparação um com o outro, e muitas vezes isso não fica claro para o fiel simples, né? Então nós temos que tentar esclarecer isso às pessoas que a gente tem a oportunidade. Então, meus irmãos, é isso que eu queria dizer para vocês, né, com esse vídeo, e mostrando que a gente tem realmente que ficar firmes nessa fé de sempre, na fé da Igreja Católica, né, e que protestantismo, não nos enganemos, não existem ordenados, porque, como eu já disse, como eu repeti, veio um pastor convertido da igreja protestante, na igreja católica ele é um leigo. Então, o que existe na igreja protestante são leigos querendo ensinar. E há problema em leigos ensinar? Hoje na internet, né, igual eu estou fazendo aqui, estou fazendo um ensino, mas não como pastor, não como sacerdote, né? A função primordial dos padres, essa função principal dos padres, dos bispos e dos presbíteros, dos padres ordenados. Mas hoje, na situação que a gente se encontra, a gente tem essa necessidade dos leigos fazerem também esse papel de ensinar, mas não como direção espiritual, não
querendo ser um sacerdote, né? De forma alguma. É somente como ensino, como catequese, como união para a gente poder passar por essa crise terrível a qual nós nos enfrentamos. Então é isso, meus irmãos. Muito obrigado para quem acompanhou o vídeo até aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.